Seja muito bem-vindo ao curso da Reforma Tributária. Como vai funcionar esse curso? O curso terá partes práticas e partes teóricas. Sim, nós traremos um slide teórico e um slide prático, justamente para facilitar o conhecimento e internalizar os conceitos. Nessa aula aqui, nós vamos iniciar com a emenda constitucional 132 de 2023. Na aula 2, traremos a Lei Complementar 214/2025, que é a complementar do IBS e CBS. Na aula 3, falaremos sobre a 227 de 2026, como vai funcionar o Comitê Gestor do IBS. E por fim, na aula 4, falaremos sobre o Simples Nacional. E olha só, para quem é esse curso? Esse curso é voltado e foi pensado para contadores, advogados, auditores e empresários. São profissionais que de fato precisam dominar a nova era tributária, seja para orientar seus clientes, no caso de contadores, advogados, seja para fins de precificação, como um empresário, e auditores também, para que possam atuar com a legislação. E quem vai ministrar esse curso? Prazer, André, sou auditor fiscal do município de São Luís, no Maranhão, sou do concurso de 2018. Antes disso, fui ex-sócio contábil, também fui por 8 anos auditor fiscal em um outro município da Grande São Paulo. Sou graduado em contabilidade, administração, sou pós-graduado em auditoria, direito civil, comercial e pós-graduando em reforma tributária. E eu gostaria de deixar uma mensagem antes de iniciarmos de fato o curso, a nossa primeira aula, que é a emenda constitucional 132/2023. Gostaria de dizer que existem dois grandes momentos na vida: o dia que nasce e o dia que descobre para que nasceu. Para mim, foi um dia de fato. Eu estava fazendo um trek e no alto da montanha eu escutei uma voz, né? Na verdade, uma voz saiu de dentro de mim, onde dizia: você vai voltar e fazer tudo diferente. Pois bem, isso foi em 2017 e eu voltei e de fato eu fiz tudo diferente. Perdi mais de 40 quilos e hoje é com muita felicidade que eu inicio essa jornada, transbordando conhecimento. Porque o conhecimento não pode ficar conosco, ele tem que atingir o máximo de número de pessoas possíveis. E minha missão aqui é ajudar você que está começando agora na reforma tributária. Nós vamos passar ponto a ponto por ela, porque é isso, nós temos que democratizar a informação, democratizar o conhecimento. É uma honra tê-lo aqui. Abaixo, na descrição do vídeo, também vou deixar um formulário, onde depois nós vamos criar um grupo sobre a reforma tributária, principalmente sobre as novidades ainda que vão surgir. Tem o regulamento, tem muita coisa ainda para sair. Gostaria também de deixar uma mensagem que você compartilhe esse curso com o maior número de pessoas, seja seu cliente, seja associação, seja absolutamente qualquer coisa, justamente porque todos, absolutamente todos, serão impactados com essa nova ordem tributária, vamos chamar dessa forma. E também pode deixar seu comentário aqui, que eu vou responder todos os comentários que deixarem nesse vídeo. Deixe o seu like aí no vídeo, isso ajuda não só a mim, como a todos os canais que falam sobre a reforma tributária. Então, como é um assunto muito importante, deixe o seu like aí, se inscreva no canal também, é importante para que essa democratização possa atingir o maior de números possíveis. E sem delongas, vamos entrar de fato à aula 1 da emenda constitucional 132/2023. O que você vai aprender nessa aula? Iniciaremos o curso através do contexto histórico da PEC 45/2019 até a promulgação da lei. Falaremos também dos princípios e todos eles com exemplos práticos. Entraremos no IBS, falaremos da CBS, imposto seletivo, um pouco dos regimes diferenciados, passaremos pelo Simples Nacional até falarmos um pouco da transição. Então, essa aula aqui é uma preparação para a aula 2. Que de fato entraremos a fundo no IBS e CBS. Então, por que uma emenda constitucional? Por que se iniciou com essa história de reforma tributária e tudo mais? Bom, lá em 2019 houve, através da Câmara e do Senado, a PEC 45 e a PEC 110, que depois se fundiram, se juntaram e através dos debates e audiências públicas elas seguiram até a aprovação na Câmara dos Deputados, do Senado, até chegar à promulgação de fato no dia 20 de dezembro de 2023. Tem esse período, alguns artigos já entraram em vigor logo em 2024, outros 2025, outros ainda estão no processo. O importante é que você entender toda essa jornada, que toda essa discussão da reforma tributária por muitos e muitos anos está sendo discutido. Então a reforma tributária já é uma realidade.
Então aqui nós vamos focar no o que é a reforma tributária e o porquê você precisa saber hoje o que vai se transformar aí nos próximos anos. E já iniciando, de fato, esse ano é o ano teste, mas 2027 a CBS, por exemplo, já terá o débito e crédito atuando e tudo mais, e tudo que muda, né? Porque isso impacta a sociedade inteira. Uma vez que você vai até o mercado, vai comprar um produto que custa R$ 50 e você vai chegar no caixa para pagar, será R$ 50 mais 26,5 por fora. Mexer com toda a cadeia, vai mexer com toda a precificação, e é por isso que você precisa estar atento, e esse curso serve justamente para te profissionalizar e mais do que entender a reforma tributária. Pois bem, o sistema tributário deve observar os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então a simplicidade ela vem com a legislação única uniforme. A transparência é o tributo visível na nota fiscal, diferentemente do que acontece hoje. Hoje você compra algo por R$ 50 e dentro daquele preço está incluído o tributo. Tem também a justiça tributária, que é atenuar os efeitos regressivos, justamente por conta da cumulatividade, que você vai aprender aqui no curso. A justiça tributária, para atenuar efeitos regressivos. A cooperação, o fisco e o contribuinte juntos. Você vai entender que a auditoria, o auditor fiscal, cada vez mais vai estar mais próximo do contribuinte. Defesa do meio ambiente, claro, no caso o imposto seletivo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes, 5.570 legislações de ISS e ICMS. E agora, uma lei nacional. Uma quebra de paradigmas, né? Então, estados que existiam benefícios fiscais, municípios, cai por terra, justamente por conta do destino, que você vai entender aí no decorrer do curso. Transparência. A nota fiscal mostra exatamente R$ 26,50 de tributo na compra de R$ 100. E é justamente o preço transparente. Então, tributo não é preço. O preço é o preço da mercadoria. O tributo não pode interferir justamente na precificação. O IVA, o valor agregado, ele existe em mais de 170 países. Não é algo novo. Mas para nós brasileiros é novo. Diferentemente do que acontece hoje, que você compra o produto por R$ 100 e esse imposto está embutido no meio. Temos também a justiça tributária. Um dos aspectos é a questão do cashback para famílias do cadastro único via Pix. Então vocês vão entender também como vai funcionar esse tipo de coisa. A cooperação, vai existir o comitê gestor, que unifica as fazendas, seja ela federal, estadual, e no compartilhamento de dados. Então cada vez mais o fisco vai entender toda a cadeia e atuando de forma compartilhada e juntamente com todos os entes. É novidade para todos, entenda. E a defesa do meio ambiente. Avançando, temos o sistema tributário. Então antes que eu digo, é até a transição ali, até o fim desses 5 tributos, em 2033, mas antes da emenda constitucional, existia o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Então são 5 tributos, 5.570 legislações, mais 27 estaduais, cumulatividade, você vai entender esse conceito, que é o tributo sobre tributo, imposto sobre imposto, o imposto por dentro do preço, e agora depois da emenda constitucional, teremos o CBS, IBS e o IS, que é o imposto seletivo. 3 tributos, uma legislação uniforme, não cumulatividade plena, você vai entender também como vai funcionar os débitos e créditos, e o imposto é por fora. Então, a simplicidade entrando nesse contexto do sistema tributário. Aqui temos um caso prático, antes e depois na nota fiscal. Antes, imagine uma venda de R$ 10.000, dessa venda de R$ 10.000, aqui, claro, não considerando o Simples Nacional, aqui nós teríamos o PIS de 1,65, a COFINS, o ICMS, no caso aqui 18%, tudo isso é a título de exemplo, tá? Então não se apegue muito a números e porcentagens, não importa. O importante é que você entender que numa venda, numa nota fiscal de venda, existiam até o ISS aqui, poderia entrar aqui. Então são vários tributos, várias guias, vários vencimentos diferentes, legislações diferentes. E como vai funcionar lá em 2033? Mas é claro, nessa transição, os dois vão continuar, um diminuindo e o outro aumentando. Mas de qualquer forma, isso é uma preparação para 2033 ser dessa forma. Uma nota fiscal, no caso R$ 10.000, tem a CBS e o IBS. 2 linhas da nota fiscal, uma apuração e apenas uma legislação. Muito mais, novamente, a simplicidade atuando. Entrando já no bloco seguinte, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Temos o artigo 156A da Constituição,
que trouxe o IBS. Lá ele diz que lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Essa é a lei 214, que nós vamos aprofundar nela na aula 2. E já na Constituição ela trouxe os 4 pilares do IBS, que é a competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Eles vão gerenciar juntos, sim, através do IBS, do Comitê Gestor. E ele substitui o ISS e o ICMS que existe hoje, através de uma legislação única, uma só lei para todo o Brasil. O princípio do destino vai entrar, hoje é na origem, amanhã vai ser no destino. Tributo vai para onde o bem é consumido. Isso muda absolutamente tudo, uma vez que governos, por exemplo, vão ter que criar políticas públicas para atrair o consumo naquele local, uma vez que o imposto é o destino, não mais na origem. E isso cai por terra, por exemplo, benefícios fiscais que existiam antes em regiões ou até mesmo cidade. E a alíquota é por somatório, estado e município. Existe a alíquota referência, que já se encontra na lei. E existe também a alíquota, que vai poder ser trabalhado pelo estado e município, onde cada ente vai fixar a sua alíquota. E na prática isso, o IBS na venda interestadual, por exemplo. Princípio do destino, acaba a guerra fiscal, fim da guerra fiscal. Por exemplo, antes, uma loja de São Paulo vende 50 mil reais para o Rio de Janeiro. Olha só, tinha o ICMS na origem, a diferença de FAO, substituição tributária, 4 obrigações, guerra fiscal entre estados. Tinha também questões do se é comércio, serviço, enfim, uma infinidade de coisas. E como vai ser? Loja de São Paulo vende 50 mil para o Rio de Janeiro, IBS 17,5, todo no destino, um imposto e um destino. Muito mais simples. 156A, os 13 mandamentos do IBS, a incidência ampla, bens materiais, imateriais, direitos e serviços. Importação, incide sobre bens e serviços importados. Exportação imune, ela não incide e ainda existe a possibilidade dos créditos. Vocês já vão entender isso também. Legislação única, uniforme em todo o território nacional. Uniformidade, mesma alíquota para todas as operações. Princípio do destino, somatório das alíquotas do local do consumo. Não cumulatividade, crédito sobre todas as aquisições. Imposto por fora, não integra a própria base de cálculo. Alíquota por ente, cada estado e município fixa a sua. Claro, existe a alíquota referencial. Vedação de benefícios, proibida a concessão de incentivos fiscais, justamente o que ocorre hoje com guerra fiscal. Imunidades, observe as imunidades constitucionais, elas serão respeitadas. A alíquota de referência é fixada pelo Senado Federal e, claro, a transparência, que é informado no documento fiscal. Novamente, a história do produto dos 50 reais. Hoje, eu não sei o quanto custou o imposto que está dentro daquele tributo. Amanhã vai ser o preço mais o tributo por fora. Na prática, imagine uma exportação de 500 mil para os Estados Unidos, zero imposto e créditos acumulados, 132 mil, que vai ser devolvido justamente à empresa. Mesmo produto, mesmo fabricante, tratamento diferente conforme o destino. Já na venda interna, vendeu 500 mil Brasil, 132.500 IBS e CBS. Claro, os créditos vão ser agregados para os débitos subsequentes. Você vai entender a não cumulatividade. Como vai funcionar o comitê gestor? O imposto que trata do artigo 156A será gerido por um comitê gestor, que é justamente o IBS. Entidade pública sob regime especial, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Comitê gestor, entidade pública sob regime especial, paridade 27 membros do município, do estado, regulamento único, que vai editar normas infralegais. Esse regulamento está para sair. Quando sair, vou trazer um vídeo aqui falando somente dele. A arrecadação, recolher e distribuir o IBS para os entes. Contencioso, uniformizar a interpretação. E a alíquota referência, fixar anualmente. Onde antes existiam 27 secretarias da Fazenda, agora vai existir apenas um comitê gestor. Segurança jurídica. Agora vamos falar um pouco da contribuição sobre bens e serviços. Pois bem, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes das seguintes contribuições sociais, sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. Então a alíquota ela vai ser fixada em lei ordinária, a União pode ajustar mais rápido. Mesmo as regras do IBS
pois a lei é única, eles são os irmãos siameses. Fato gerador, base de cálculo, não cumulatividade, regimes diferenciados, tudo igual ao IBS, gêmeos por lei. Não integra a própria base de cálculo, o imposto é por fora, transparência total. CBS não incide sobre CBS, nem sobre IBS ou devolução a pessoas físicas, cashback. A lei estabelece hipóteses de devolução para reduzir desigualdades de renda. E o cashback também não entra na receita corrente líquida. Não afeta cálculos de pisos constitucionais, isso para saúde e educação. E se você quer também esses slides, pode preencher também o formulário, vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp que vai ser criado e eu vou enviar por e-mail. E como vai funcionar na prática o CBS na prestação de serviço? Isso a gente vai destrinchar, vamos dizer assim, em slides posteriores, mas só para você entender um pouco, né? Que o tributo maior, mas creditável. O custo neutro para o cliente B2B. Vocês vão entender isso através da não cumulatividade. Então, mesmo que uma empresa pague mais por um produto ou serviço, na prática, efetivamente, ela vai pagar menos, teoricamente, do que é hoje, uma vez que ela vai tomar os créditos de IBS e CBS. Isso só para introduzir vocês nesse primeiro momento. Avançando um pouco mais, vamos falar um pouco do artigo 149 e o porquê gêmeos por lei. O artigo 149b traz os impostos previstos nos artigos 156A e 195.5 observarão as mesmas regras em relação a fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência, sujeito passivo, imunidade, regimes diferenciados, regras de não cumulatividade e creditamento. Então ele espelha um e outro. Fatos geradores, bens e serviços, bases de cálculo, valor da operação, não incidência, exportações imunes, sujeitos passivos, mesmos contribuintes, imunidades, templos, entidades, livros, regimes diferenciados, mesmas reduções e isenções, creditamento, não cumulatividade plena. O CBS é de competência da União, a alíquota de referência é 9% e a gestão é pela Receita Federal do Brasil. Agora o IBS é a competência do Estado, Distrito Federal e municípios, a alíquota referência é 17,5% e a gestão é do Comitê Gestor, que nós vamos trazer na aula 214. Na aula 2. Na prática, IBS e CBS funcionam como um único tributo, com duas destinações, é o IVA dual brasileiro. Na prática, o IBS e CBS, mesma regra, mesmo cálculo. Aqui nós temos 126,50, duas linhas na nota, uma lógica única. 17,5 vai para o município e R$ 9,00 vai para o ente federal. O cliente que pagou 126,50, o fornecedor vai receber 100 e os 26,50 vai diretamente para os cofres do comitê gestor, onde vai existir a separação posteriormente para os estados e municípios. O artigo 153 traz o imposto seletivo, onde a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar, não incide sobre exportações de energia elétrica e telecomunicações. Isso é imposto seletivo. Incide uma única vez sobre o bem, não integra a própria base de cálculo. Integra a base de cálculo do IBS e CBS. Muito importante isso. Então imagine a pessoa que vai ao mercado comprar a cerveja. Sim, na cerveja ele vai pagar o IBS e CBS por fora, mais o imposto seletivo. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos disso, mas na prática é isso que vai acontecer com cigarros e tabaco, bebidas alcoólicas açucaradas e veículos poluentes e combustíveis fósseis. Como eu disse anteriormente, na cerveja eu tenho R$10, vou pagar o imposto seletivo numa alíquota de 20%, por exemplo, R$2, mais o IBS e CBS base 12, que é o produto, mais o imposto seletivo. E daí eu vou calcular o IBS e a CBS, que vai dar o 3,18. No caso específico aqui da cerveja, o consumidor final vai pagar 15,18. Sim, uma cerveja de R$10 pode custar 15,18 ao contribuinte. Por quê? Porque o imposto seletivo integra a base de cálculo do IBS e CBS. Tributo sobre tributo. Então esse é o efeito cascata intencional, justamente para desestimular o consumo. O cigarro é a mesma coisa. O cigarro custa R$15. Então, dentro desses R$15, o imposto seletivo é 50%, que no caso 7,50. Aí vai calcular o IBS e a CBS base dos 22,50. Logo, os 26,5 vai ser calculado sobre os R$15 do produto, mais os 50% do imposto seletivo.
onde vai dar R$ 5,96. Ou seja, um cigarro que custa R$ 15 pode custar no fim R$ 28,46. Claro, aqui no forma de exemplo, mas na prática é isso que vai acontecer. Entramos agora no artigo 156, que fala sobre a não cumulatividade plena. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviços, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar, e as hipóteses previstas nessa Constituição. Então, essa evolução do crédito. Antes o crédito era físico, isso foi até 2002, se não me falha a memória. Então, apenas matéria-prima, apenas insumos diretos incorporados ao produto, existia a possibilidade do crédito. Hoje tem o crédito por insumo, então aqui é o PIS e COFINS, um exemplo, matéria-prima, insumos essenciais de produção. E agora é o crédito financeiro, que é a emenda constitucional 132 trouxe. Então, todas as aquisições vão gerar crédito. Esse crédito financeiro vai existir uma vez que é feito o pagamento, seja dele de veículo, equipamento, móveis, energia, software, serviço, matéria-prima, tudo gera crédito. Logo, é uma revolução, porque do crédito restrito, que antes era apenas insumos, para o crédito amplo, qualquer aquisição empresarial gera crédito de 26,5. Essa é a não cumulatividade, e aqui é um pequeno exemplo. Crédito financeiro, tudo gera crédito. Então, computador, R$ 5.000. PIS e COFINS hoje, não tem crédito hoje. A empresa B2B vai pagar 5.000 mais 1.325, porém, esses 1.325 vão retornar na cadeia abater os débitos. Esse computador que custou hoje R$ 5.000 vai custar menos, porque dentro desses R$ 5.000 estão incluídos tributos dentro do preço, que é o efeito cascata. Vocês vão entender isso mais adiante, quando a gente entrar um pouco na questão da precificação e os tributos por dentro e por fora. Por exemplo, software também, R$ 2.000. Não gera crédito hoje. Amanhã vai gerar 530. Crédito com a reforma, o crédito financeiro, que hoje não é possível na maioria dos produtos e serviços, amanhã vai ser possível. Pode parecer confuso no primeiro momento, mas a gente vai trazer bastante exemplo. Imposto por fora. Como é o imposto por fora, André? Não integrará a sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos nos artigos 153 e 195. Então aqui nós temos um exemplo. Antes quando eu digo é hoje, tá? Preço da nota fiscal, R$ 100, o produto custa R$ 82 e 18% o ICMS. O imposto está escondido dentro do preço. Base de cálculo do ICMS, R$ 100, inclui o próprio ICMS. Revolução da transparência, o consumidor saberá exatamente quanto paga de tributo em cada compra. Imagine aqui então, preço do produto 100 mais IBS e CBS, R$ 26,50. Qual que é o total da nota? R$ 126,50. Ah, André, então eu vou pagar mais caro? Não, porque veja bem, aqui o cálculo foi em R$ 100, no exemplo, para facilitar o cálculo. Mas, nesse caso específico, o cálculo aqui seria 82. Então é R$ 82 mais IBS mais CBS, que no caso seria calculado sobre os R$ 82. Logo, em tributo não é preço. O ICMS, no caso, será expurgado do preço. O imposto está visível e separado do preço. Na prática, o cálculo por dentro e por fora é a mesma coisa do exemplo anterior, e o consumidor sabe exatamente quanto paga de imposto. Falaremos agora do artigo 9 da emenda constitucional sobre os regimes diferenciados de tributação. Temos produtos de alíquota zero, cesta básica nacional, arroz, feijão, leite, carnes, ovos, frutas, legumes, alíquota zero. Dispositivos médicos e PCD, medicamentos essenciais, ovos, automóveis PCD e táxi. Redução de 60%, que na prática a alíquota efetiva vai para 10,6%. Para vocês entenderem, a alíquota padrão é 26,5%. E nesse caso específico, a alíquota efetiva dessa redução de 60% para educação, saúde, medicamentos, transporte, alimentos, urbano, para da cesta, higiene e limpeza, todos eles com 10,6%. Temos também a alíquota efetiva de 18%, quando tem redução de 30%, nesse caso para OAB, CRC, CRM, CRO, CREA, enfim, todos que têm atuais com conselho profissional, 18,55%. Temos também regimes específicos, no caso de combustíveis, monofásicos, serviços financeiros, bens imóveis e aluguéis, cooperativas, hotelaria e turismo, transporte coletivo interestadual.
nesse caso, alíquota variável. Na prática, 4 produtos, 4 alíquotas diferentes. No caso do arroz, 5 quilos, R$ 25. No final é R$ 25, mas ele também não gera crédito. Sabonete, R$ 5. Na prática, 10,6. Então, deu R$ 5, será pago 0,53 por fora. No total, 5,53. Vinho, R$ 50. Tenho 26,5%. 13,25, que no final dá 63,25. E o cigarro? Cigarro imposto seletivo, mais o IBS e CBS. No final, 28,46. Mesma reforma, tratamento proporcional ao tipo de bem. Temos a cesta básica nacional, alíquota zero. Artigo 8º, fica criada a cesta básica nacional de alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social, à alimentação prevista no artigo 6 da Constituição Federal. Arroz zero, feijão zero, leite zero, carne zero, ovo zero, legume zero, fruta zero. E o impacto no consumidor? Produtos essenciais sem nenhum tributo, IBS ou CBS. Redução direta no preço final para as famílias brasileiras. Parágrafo único. Lei complementar definirá os produtos que comporão a cesta básica nacional. Essa lei complementar é a 214. Existe uma lista lá sobre esses produtos que serão cesta básica, que compõem a cesta básica nacional. Na prática, lista de compras, cesta básica mensal. Frutas R$ 30, legumes 25, café 18, açúcar 5, farinha 8, ovos 15, carne bovina 80, leite 32, feijão 10, arroz 25, total 248. Desses produtos, zero de imposto. Nesse pequeno exemplo, nesta lista de compras, comparando com hoje, nós estamos falando aí de todos os produtos, compõem imposto dentro do preço e existe uma economia real. De fato, vai existir. Entrando um pouco mais no regime diferenciado, 13 categorias beneficiadas com a redução de 60%. Temos a alíquota de referência, 26,5 vezes o 40, onde se chega na alíquota efetiva de 10,6. Os premiados com essa redução de 60% é educação, serviços de educação, saúde, dispositivos médicos, dispositivos para PCD, medicamentos, incluindo nutrição e parenteral, saúde menstrual, transporte público, alimentos destinados ao consumo humano fora da cesta, mais sucos naturais, higiene e limpeza, agropecuários, produções culturais, soberania nacional e produtos in natura. É vedada a fixação de percentual de redução distinto de 60% por essas hipóteses. Exemplo, consulta médica, R$ 300. Vou pagar R$ 31,80 e não R$ 79,50, que seria se 26,5. Uma economia de R$ 47,70. A mensalidade escolar, mesma coisa. Medicamento, mesma coisa. Saúde e educação, protegidos com alíquota 60% menor. Isso para o consumidor final é um impacto significativo. Para quem compra e vende, na prática vai ter menos créditos, mas para o consumidor final é uma economia assim. As profissões intelectuais têm uma redução de 30%, que na prática é 18,55%. Então as alíquotas de IBS e CBS serão reduzidas em 30% para as prestações de serviço de profissionais intelectuais, natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização por um conselho profissional. OAB, CRC, CRO, CRP, CRA, CREA, CREFITO, enfim. Sem redução, 26,5. Economia de 7,95. Com redução, 18,55. O contador, por exemplo, que presta serviço a uma empresa, ele vai repassar 18,55. Então, a empresa que contrata o serviço do contador vai receber de crédito 18,55 e não 26,5. Na prática, o honorário do contador e do advogado. Mensalidade por mês, R$ 5.000 o contador, 927 de imposto, que a empresa que contrata o serviço do contador vai receber de crédito. O advogado é a mesma coisa. Profissão com conselho de classe entra nessa mesma sistemática. Também temos regimes específicos, no caso de 6 setores. Um deles é combustível e lubrificantes, tributação monofásica, incidência uma única vez na cadeia, alíquotas especificadas por unidade de medida. Então, combustível custa R$ 6 mais 50 centavos, por exemplo. Essa vai ser a forma como se cobra.
Serviços financeiros, operações de crédito, câmbio, seguros, regime próprio para bancos e seguradoras. Aqui nesse caso, o artigo 10 da emenda constitucional detalha essas regras. Eu não vou entrar, de fato, aprofundar em cada uma delas. Temos também bens imóveis, aluguéis e operações imobiliárias, pessoa física isenta até certo limite, cooperativas, hotelaria, parques e restaurantes, também entra no regime específico, assim como o transporte coletivo. Regimes específicos têm regras próprias de base de cálculo, créditos e alíquotas, diferentes do regime geral de 26,5. E o Simples Nacional, na emenda constitucional 132. Então a faculdade, no caso os tributos previstos, 156A e 195, o IBS e a CBS, serão informados no documento de arrecadação, podendo ser recolhidos pelo regime previsto neste artigo ou na forma prevista nos referidos artigos, a critério do contribuinte. Essa é a questão do optante do Simples Nacional, que ele vai decidir até setembro de 2026, já valendo para 2027, por dentro ou por fora. Por dentro, ele vai recolher no DAS, o IBS e CBS, dentro do DAS, porém sem crédito nas compras. Ele continua com o modelo cumulativo. Crédito ao adquirente, ele vai ser possível também, mas é limitado. E simplicidade operacional, que vai continuar. Aqui está escrito ideal, aqui está ideal para B2C, mas precisa ser verificado, uma vez que a empresa perde o direito dos créditos na compra. Então tem que ser analisado empresa por empresa do Simples Nacional. E por fora é o oposto, IBS e CBS fora do DAS. Crédito integral nas compras, 26,5. Crédito ao adquirente integral também, de 26,5. E maior complexidade operacional. Aqui também está ideal para B2B, mas todos os casos precisam ser analisados. Então, na hipótese de recolhimento na forma desse artigo por dentro, não será permitida a apropriação de créditos do IBS e da CBS pelo contribuinte optante. Também, na hipótese de recolhimento na forma desse artigo por dentro, será permitida a transferência de crédito ao adquirente não optantes, limitados a um montante cobrado no âmbito do regime. Se imagine uma empresa A e a B. A vende para B. A e B são por dentro. Nenhuma vai tomar o crédito. Claro, se uma for por fora, ela vai ter o crédito. Mas isso a gente vai detalhar numa aula específica falando do Simples Nacional. Vou trazer aqui exemplos. Também no canal, você pode acessar, existe a série 30 aulas em 30 dias apenas sobre o Simples Nacional na reforma tributária. Aqui no caso, imagine o cenário, e para o Simples isso é muito importante, porque a decisão por dentro e por fora pode definir se você ganha ou perde clientes. É a empresa do Simples Nacional entender todo esse conceito para ver em que momento da cadeia ela se encontra e posteriormente decidir, recolhendo DAS por dentro ou por fora. A emenda constitucional também trouxe o cashback tributário. Lei complementar disporá sobre devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Na prática, o consumidor compra o produto ou serviço. Na nota fiscal vem o IBS e o CBS destacado. Imagine aqui R$ 100 o produto mais R$ 26,50 de tributo. Tributo recolhido. O governo, União, Estados e municípios, através do comitê gestor, devolve ao consumidor os R$ 26,50. Ele vai ser obrigatório para energia elétrica, famílias de baixa renda e gás, botijão de gás. Não é opcional, é obrigação constitucional. Pode ser no momento da cobrança. Desconto direto na conta de luz, direto no botijão, o consumidor já recebe o benefício na hora, cashback automático e imediato. E o cadastro único, identificação dos beneficiários via CAD único, mecanismo de controle e transparência, evita fraudes e desvios, focalização nos mais vulneráveis, pois vai possibilitar as famílias de baixa renda a não recolher o IBS e o CBS. Na prática, a família recebe cashback via Pix. Então compra com o CPF, o sistema identifica CAD único, Pix automático em 30 dias. Então imagine aqui, pagou R$ 200 na conta de energia elétrica, onde constava 9% de CBS, mais 17,5% de IBS, R$ 25. Gás, R$ 100, R$ 11 de imposto. Água, R$ 80, R$ 9 de imposto. Outras compras, R$ 500. Nesse caso, todos esse valor de R$ 85 pago em imposto, devolvido via Pix em 30 dias. Calendário da transição de 2026 a 2033, onde de fato o sistema novo é completo. Então, cada fase vai existir um momento onde de fato a CBS plena ela já entra também em 2027 e o IBS 0,1.
PIS e COFINS já é extinto, já em 2027. Mas em toda a transição aqui, isso aqui nesse momento não é importante, nós vamos detalhar um pouco mais isso, mas é só para trazer aqui que a DCT trouxe também o calendário da transição, onde 2026 a 2028 é o período do teste, justamente onde se inicia 2029 o IBS, onde o ISS e o ICMS começam a ter a substituição gradual, até que se chega no sistema novo pleno. Além disso, vamos conviver nesses 8 anos de período de transição com o velho e o novo. No artigo 130 da DCT trouxe: as alíquotas de referência serão fixadas pelo Senado Federal, com base em estimativa da receita e considerados os regimes diferenciados e específicos, de forma que a carga tributária do IBS e da CBS seja equivalente à redução da carga dos tributos extintos. Na prática, aqui 26,5, o Senado Federal, como vai funcionar toda a dinâmica e o mecanismo de trava. O Senado Federal fixa a alíquota de referência anualmente. Se regime diferenciado causarem perda de receita, reajuste. Alíquotas dos regimes diferenciados são reduzidas proporcionalmente para manter a carga total em 26,5. Então isso aqui é sempre um balanço e sempre ano a ano acompanhando toda essa jornada. Aqui tem os regimes diferenciados e, claro, para o Simples Nacional, a alíquota de referência 26,5 serve para empresas do Simples Nacional que optarem por fora. Fundo de compensação, então fique instituído fundo alimentado pela União com a finalidade de compensar de 2029 a 2032 a redução dos benefícios ou dos incentivos fiscais ou financeiros fiscais do ICMS. Então existe o fundo de compensação, onde se dará o início da transição aqui em 2029. Só para a título de entendimento, isso serve para compensar empresas que perdem benefícios fiscais do ICMS durante a guerra fiscal, durante a transição, por conta da guerra fiscal. Então, 2025 a 2032, temos 8 anos de aportes, com pico em 28 e 29. Claro, existem condições para isso, os benefícios devem estar registrados no CONFAS até 31 de 12 de 28 para ser confirmado. Além do fundo de compensação, existe o Fundo de Desenvolvimento Regional, onde a União entregará aos estados, Distrito Federal e municípios recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais. Aqui as contribuições anuais da União, só a título de informação, crescimento progressivo e permanente a partir de 43. Então, o que pode? Investimentos em infraestrutura, projetos de desenvolvimento econômico, capacitação profissional, inovação e tecnologia. O que não pode? Incentivos fiscais de IBS, benefícios tributários, guerra fiscal entre estados e renúncia de receita. Trouxe um cenário aqui. Então, o estado do Maranhão recebe 3 bilhões em fundo regional para infraestrutura logística, qualificação profissional, inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável. Porém, não pode usar para conceder isenções de IBS e CBS, contribuições crescentes, desenvolvimento real em vez de guerra fiscal. Então, o objetivo de fato é desenvolver a região. Uma vez que, por conta do princípio do destino, quanto mais consumir aquela região, mais imposto vai gerar. E por fim, da nossa aula da Emenda Constitucional 132/2023, quais são os 10 conceitos que você precisa dominar? Nós falamos do IBS, da CBS, imposto seletivo, da não cumulatividade plena, a tributação por fora, os regimes diferenciados, a cesta básica nacional, do Simples Nacional por dentro ou por fora, saber da transição e a alíquota de referência, que é 26,5. Gostaria de agradecer sua companhia, gostaria também que curtisse, comentasse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Até porque, caso você queira se aprofundar em cada conceito, tem também disponível no canal 30 aulas em 30 dias, Simples Nacional na reforma tributária. Inscreva-se e até o próximo vídeo.